Nós damos graças a Deus porque Ele tem sido bom para conosco. E é interessante que a gente tem aprendido muita coisa na presença do Senhor, e a vida cristã é uma escola, né? E a gente tem costumado dar graças a Deus, né? Quando alguma coisa dá certo, quando alguma coisa funciona. Mas a gente às vezes esquece de dar graças a Deus quando é mandado embora do trabalho, quando alguma coisa dá errado na vida da gente. Quando a gente entrega um currículo lá, alguma coisa não chama e você fica naquela expectativa e a gente esquece de dar graças a Deus. E é nessa hora que Deus está esperando o momento de glorificação, de adoração de cada um de nós. Amém, querido? Amém. E nós estamos aprendendo um pouco mais, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu chamo de uma oportunidade de nós estarmos vendo a respeito desse assunto, doutrinas bíblicas. Interessante que doutrinas bíblicas, irmãos, o que é doutrina mesmo? Ensinamento. Então significa que são ensinamentos bíblicos, né? Então, na verdade, é nada mais, nada menos do que o dia a dia nosso. Doutrinas bíblicas, ensinamentos bíblicos. Então, de repente, a gente estava olhando para Atos dos Apóstolos, estava achando assim bem interessante, muito interessante Atos dos Apóstolos, a planta base da igreja. Mas doutrinas bíblicas é aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? São ensinamentos práticos de Deus para cada um de nós. Então, aquilo que nós comentamos, eu creio que ontem, né? É interessante a gente ler experiências da Bíblia. É claro que é interessante, a Bíblia é maravilhosa. Mas um pouco mais que isso, embora a palavra de Deus esteja acima de qualquer coisa, de todas as coisas, mas um pouco mais que isso, é importante a nossa experiência diante do Senhor. A gente lê a Bíblia simplesmente ficar com a experiência do outro, mas nós precisamos ter nossa própria experiência com Deus, nossa própria vida com Deus. Louvado seja Deus pela fé de Abraão, mas a fé é dele. Há momentos que eu vou precisar ter fé. E aí, vou me apoiar na fé de Abraão? Há momentos que vou tentar calar minha boca. Vai adiantar ficar olhando para Bartimeu, clamar independente de qualquer coisa? Não. Eu vou ter que abrir minha boca e clamar independente das circunstâncias, né? Independente de qualquer coisa. Então, nossa própria experiência com Deus, nós somos testemunhas vivas de Deus. Nós somos testemunhas vivas de Deus, né? E Deus espera algo de nós. Amém, querido? Então, essa aqui é a aula de número 5, se eu não me engano. Durante 5 terças-feiras a gente vem falando, né, a respeito desse assunto. A gente tem até aproveitado uma carona daqui para um bate-papo com os irmãos lá do Retiro São João. A gente tem acompanhado eles toda quarta-feira, e são pessoas assim que vieram, né, de lugares assim difíceis, né? Então a gente precisa dar esse acompanhamento para eles, essa assistência para eles. Então a gente tem aproveitado algumas coisas aqui por ser o dia a dia nosso, né? Tem aproveitado esse gancho. Então, irmãos, entrando no assunto de hoje, é interessante que nós comentamos a respeito na terça-feira passada, onde muitas pessoas elas não querem, né, Jesus reinando nas suas vidas, né, mas elas acham justificativa para que não deixe Jesus reinar. Vocês se lembram que nós comentamos sobre isso semana passada, né? Ou seja, aquele momento de quando você convida alguém para ir na igreja, não vou por isso ou por aquilo, ou por que você não se aprofunda mais um pouco na palavra de Deus, no reino de Deus, na experiência com Deus? Não sabe o que é? Não quero nem saber o que é. Se for não, então não quero nem saber o que é. É porque nada justifica, né? Nada justifica. E é interessante que é nessa mesma sequência, né, que nós vamos fazer um comentário nessa noite. É interessante que quando Deus ele fez o homem, quando Deus criou o homem, se quiser dar alguma opinião, alguma sugestão, tá bom, você continua se manifestando aí no bom sentido, da melhor maneira, tá? Então, quando Deus criou o homem, Deus ele formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, né? Então ele colocou no coração do homem um desejo. Porque até então, lá no Jardim do Éden, no comecinho lá do livro de Gênesis, diz que toda virada de tarde Deus passava e conversava com o homem, e passeava no jardim, diz a palavra. Então o desejo já existia no coração do homem até mesmo antes do pecado. Você percebe essa comunhão entre Deus e o homem? Então depois do pecado, o que aconteceu? Olhando por um outro lado, é claro, existem várias linhas de pensamento, várias visões a respeito desse assunto, mas olhando para uma aqui, nós imaginamos que o homem sim, com medo de uma consequência, porque algumas coisas mudou, ele percebeu isso. Porém, aquele medo também de desagradar
a Deus aquele que fez todas as coisas perfeitas ali para ele. Então veio, puxa, desagradei a Deus, puxa, pisei na bola, não devia ter feito isso, e agora o que eu faço? Então, aí eles se esconderem, eles criaram a própria maneira de se refugiar, né? Aí a gente olha lá para o Salmo de número 91, a gente vê, né, o próprio Deus se colocando como refúgio, não simplesmente se escondendo no meio de folhas, né? Porque eles se esconderam lá atrás de um arbusto, enfim, eles criaram um esconderijo para si, mas lá no Salmo 91, o próprio Deus, ele quer ser o nosso refúgio, né? Ele diz isso no Salmo 46 também: Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no refúgio do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém, amado? Então o homem estava criando ali alguma coisa para ele, mas Deus queria se colocar como, sabe, um escape ali para o homem, né? Depois preparou o escape através de Jesus. Mas enfim, Deus, ele fez o homem então com um desejo no coração, né? De conhecer também a realidade das coisas, de querer conhecer exatamente como as coisas elas são. E é interessante que Deus, que o homem tem um desejo até mesmo, lá no seu íntimo, de conhecer os segredos de Deus. Seja ele ímpio até mesmo, ele tem no fundo do coração o desejo de querer conhecer os segredos de Deus. Você percebe que em um trecho da conversa que Satanás, né, vou chamar de Satanás já, porque a serpente que estava incorporada, um trecho da conversa que Satanás teve ali com Eva, você percebe que uma das conversas, um dos assuntos que ele entrou e ele pôs desejo no coração dela é que você será igual a Deus, seus olhos vão se abrir, ou seja, vocês vão conhecer assim como Deus conhece, ou seja, os segredos de Deus vão ser revelados para você. Então você percebe que aquilo diz: puxa, eu vou igual a Deus, vou conhecer igual a Deus. É como quem diz assim: os segredos de Deus serem revelados para mim assim também. Aquilo que Deus sabe eu vou saber também. Então, de certa forma, olhando por essa visão, por essa ótica, né, a gente vê que existe no fundo, um trechinho, um gostinho ali de querer saber algo de Deus, de querer ter uma intimidade com Deus, mas de uma forma errada, é claro. Ele tentou lá, né? E eles tentaram desobedecendo a Deus. Mas é interessante que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Você acredita que Deus, irmãos, sendo todo-poderoso, Ele revelaria os seus segredos para a criatura? Você crê nisso? Ou não? Ou você acha muito isso? Senhor, nós não estamos em velório. Abre aí Gênesis capítulo 18. Sempre achei Gênesis aqui. Agora olha só, capítulo 18. Eu vou ler com você a partir do versículo 17. Vou colocar aqui. Então diz assim, olha só que interessante. Deus aqui, ele anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 17 diz assim: e disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu faço? Versículo 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então vamos pegar um trecho disso aqui. Olha só que interessante. Vamos por partes, né? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. E Deus, ele tinha aquela amizade com Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, amigo não é alguém longe, é alguém chegado, alguém próximo ao amigo. Você não pode ter um amigo morando do outro lado do planeta. Você tem alguém que você conhece. Agora, uma amizade é aquela amizade que se revela aos poucos. Agora, algo assim bem interessante, irmãos, que Deus, ele se revela a Abraão
ele revela um plano que ele tem para a geração e para a raça humana. Ali, especificamente, naquele momento, para Sodoma e Gomorra, e Deus disse que vai destruir aquela cidade. Deus disse isso para um homem. Olha só que interessante. Deus conhecia o coração de Abraão. Mas por que Deus fez isso? Qual a intenção de Deus? Porque Deus, antes de Ele dizer algo para nós, antes disso, claro, Ele conhece o nosso coração. Por que Ele olhou para Noé, por exemplo, e disse: olha, Noé, achei graça aos teus olhos e eu vou exterminar todas as famílias da terra, toda a humanidade pela corrupção, mas eu vou preservar você e tua família. Para um senhor, um vovozinho, Deus fala isso aí. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Noé. Deus conhecia, Deus sabia o que tinha no coração dele. É interessante que, olhando para o coração de Abraão, olha só, vamos pegar um trechinho só, a gente já volta, né, diretamente no comentário. Versículo 17: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, eu não revelaria para Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer? Claro que eu vou revelar, claro que eu vou mostrar. Jesus disse assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, vamos supor, fazendo o que Jesus mandou, ele disse assim: então vocês têm minha amizade. E através da amizade que nós temos com Jesus, ele acaba mostrando, né? E aí entra naquilo que ele continuou dizendo na sequência: não vou chamar mais vocês de servos, mas de amigos, porque tudo quanto eu faço, tenho feito vocês saberem. Ou seja, todas as coisas que eu faço, vocês estão sabendo, porque eu falo para vocês. Por isso não vou chamar mais vocês de servos, vou chamar vocês de amigos. Então essa comunhão, esse fato de andar junto, gera uma amizade entre Deus e o homem, entre Jesus e os discípulos. Gerou uma amizade. E essa amizade foi capaz de, embora até mesmo os discípulos por um instante fraquejaram ali no seu coração quando Jesus ele foi crucificado e sepultado, que Jesus foi atrás deles, foi atrás dos amigos. Eu preciso de vocês para uma obra. Jesus foi atrás deles, tratou com aquele que o negou e, enfim, Jesus fez uma obra atrás deles, não deixou. Puxa, se vocês fossem meus amigos, vocês não fugiriam, não voltariam para a velha vida. Não, Jesus foi atrás. Isso é amizade. Como quem diz assim, alguns diriam, né, foi atrás, fugiu ou voltou, o problema é deles. Amizade não é isso, irmãos. Amizade, quando existe amizade, existe entrega também. Então, se não tem entrega, não tem amizade. Simplesmente um conhecido, um colega, alguma coisa assim desse tipo. Então, a amizade gera tudo isso, né? E ele mesmo diz também: ninguém tem maior amor que esse, de entregar a sua própria vida pelos seus amigos. Isso é amizade. Amém? Você, pela sua amizade, que separei por Jesus. Entrega, comunhão, busca, consagração. Segundo domingo temos a consagração, não é a consagração. Tua amizade vai trazer você aqui, amém, querido? A amizade que você sente por Jesus vai trazer você aqui. Graças a Deus por isso. Olha que ele continua dizendo. Olha como ele conhecia, ele sabia. E o plano e propósito dele, olha só que interessante. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha só. Porque eu tenho conhecido, Deus disse, porque eu tenho conhecido que nele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele. Ou seja, Deus, em outras palavras, está dizendo assim: Abraão vai ensinar a respeito dos princípios de Deus. É como se ele estivesse dizendo isso. Abraão vai ensinar para os seus filhos a respeito dos princípios dele, né, de Deus. E Deus estava preservando isso em Abraão. Em Abraão, Deus preservando essas coisas. E para que eles guardem o caminho do Senhor. Olha a preocupação de Deus. Então, quando Deus ele conhece o nosso coração, sabe que nós temos intenção de guardar o caminho do Senhor e passar para os nossos também, para a nossa família, a respeito desse caminho, a respeito de nós guardarmos o caminho de Deus, Deus ele trata diferente, não? Deus ele trata diferente. Porque às vezes se tem Jesus só para si, né? E não dá Jesus para mais ninguém, não. Jesus, o Senhor, ele está em nosso coração, ele veio até nós, mas para que nós venhamos a passar também isso, e essa é a finalidade, esse é o propósito. Quantas almas você ganhou para Jesus desde que você se converteu? Você sabe o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9? Tem coisa que fica gravada no coração. Eu vou abrir aqui. Olha o propósito da salvação, só para você ter ideia. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. É muito interessante. E às vezes, irmãos, a gente desconhece, né, o propósito ou
o chamado, né, de Deus para a nossa vida. Se a pessoa fala assim, você vai ter um chamado. Bom, vamos lá, qual é o propósito dele para cada um de nós? Aqui ele não está falando com os judeus, aqui ele está falando com os gentios, está falando com a igreja, com aqueles que se converteram ao Senhor. Porque os judeus, eles são escolhidos, os gentios, eles foram eleitos, não eram e passaram a ser, são eleitos. Diferente quando você vê alguém dizendo na Bíblia sobre escolhido e sobre alguém ser eleito. Olha só, para a igreja. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, não era, mas foi adquirido, para que anuncieis, qual é o propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que interessante. Para que nós venhamos a fazer o quê? Anunciar. Anuncia de boca fechada? Não. Só os budinhos que falam por livros. O resto tem que abrir a boca para falar. Até um lá no trabalho tem vezes que ele fala. Que ele tem, na verdade ele não é mudo, ele é surdo. Então ele tem dificuldade de se expressar porque ele não ouve a voz dele. Então, mas ninguém entende o que ele fala. Mas tem hora que ele se empolga tanto, ele acha que a gente está entendendo. E ele está lá, ele tenta falar assim e tal. O pessoal pergunta assim, por que você está falando com ele? Eu falo, não sei. Eu só concordo. Quando você não entende, você concorda. Joia. Legal, interessante, bom. Então, mas olha só, mas nós temos que falar. Foi dada a nós a liberdade, né? A bênção de falar. Então nós precisamos falar. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou, de Jesus, do Senhor. Nos tirou das trevas para a sua luz. Testemunhar. Falar da palavra dele. Né? Então, olha só que interessante. Então, quando Deus ele conhece esse propósito, e isso existia em Abraão, né? Porque isso seria anunciado também para os seus, né? Porque até os da casa de Abraão foram circuncidados. Mas olha só que interessante. Quando Deus ele conhece o propósito na vida do homem, o que acontece? Deus ele se revela para o homem, conhece o coração da pessoa. Deus, por exemplo, não se revela, Deus não trata daquela maneira simplesmente o fato de nós estarmos na igreja. Não simplesmente por esse fato, mas quando Ele conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração é voltado para Ele, aí o tratamento dele é diferente. Lembra que nós comentamos? Deus não trata com o coletivo, Deus trata de uma forma individual, cada um. Como por exemplo, Jesus não morreu por coletivo. Morreu pelo mundo todo, sim, mas o tratamento é individual. Por exemplo, a igreja Batista Shalom lá em Vila Helena, poxa, vai lá, primeiro, né? Todos os irmãos da igreja Batista vão lá, ser julgados pelo Senhor. Olha, vocês, não, vocês não, sabe? Um a um. Conforme cada um creu, conforme cada um carregou a palavra no coração, conforme cada um obedecer, assim nós estaremos diante do Senhor. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. O Senhor vai dar a recompensa, o Senhor Jesus, quando nós passarmos diante do trono do Senhor, né, do tribunal de Cristo, Ele vai recompensar cada um o galardão segundo aquilo que fez para Ele, para a glória do Senhor. Então, individual. Né? Ou na empresa lá que você trabalha, o salário é padronizado, todo mundo ganha igual, se um faltar desconto de todo mundo é assim, de aumento para não dar para todo mundo é assim, não é? É individual também. Individual. E quando vai um embora, vai um só, entra outro no lugar. Não é coletivo, é sempre individual. E assim Deus ele trata conosco, né, como indivíduos, de maneira separada. Né? E Deus revela os seus segredos, irmãos. Tem coisa que eu sei, talvez você tenha dificuldade de acreditar, mas está escrito que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, se eu fosse você, acreditaria. Né? Conselho de sábio, né? E sabedoria de quem ouve, acredite que vai valer a pena. Tá bom? Então, o Senhor revela os seus segredos para aqueles que são seus, para aqueles que estão com eles, para aqueles que realmente entregaram suas vidas diante do altar, para aqueles que vivem o Senhor, para aqueles que amam a tua vida. Irmão, eu não sei, por exemplo, a vida de cada um. Se na tua casa, por exemplo, você tem tua vida com Deus, eu imagino, eu creio e eu oro a Deus para que sim, mas eu não sei se é assim. E cada um tem seu momento com Deus. Nós comentamos com os irmãos. Nós temos o nosso culto de oração na segunda-feira, temos um momento ali a mais com Deus, mas independente disso, nós não nos apoiamos nisso. E minha família, nós nos apoiamos nisso, nós temos nosso momento com Deus.
tantas horas da manhã o galo canta, a gente sai de lá, vem aqui, a gente vem buscar Deus também, dependente de segunda-feira. Segunda-feira nós abrimos para que os irmãos tivessem essa liberdade, e os irmãos que às vezes têm dificuldade nas suas próprias casas, tivessem essa liberdade, nós em comunhão buscarmos a Deus juntos, mas a nossa busca diante de Deus depende disso, diretamente disso, né? Então nessa oportunidade de segunda-feira não perde não, tá bom? Tem que buscar a presença do Senhor, certo? Misericórdia, tem que segunda-feira só vai vir a família do pastor. Eu sei que não vai ser assim, né? Eu sei que você vai arder no teu coração o desejo de estar buscando cada vez mais a Ele. Pelo menos a minha oração é que o Espírito Santo te incomode lá na tua casa. Então, irmãos, o Salmo de número 25, versículo 14. Abre lá, por favor. Salmo de número 25, no versículo 14. Eu vou abrir com você aqui. Salmo 25, versículo de número 14. E o versículo 15 também. Olha só o que diz lá. O segredo do Senhor, né, é com aqueles que o temem. E lhes mostrará a sua aliança, o seu desejo. E os meus olhos estão continuamente no Senhor. Olha só, é interessante. Vamos separar isso aqui. Os segredos do Senhor é para os que os temem, lendo na revista corrigida. E lhes dará a saber, ou seja, Deus vai revelar para eles o seu conselho, o seu desejo, o desejo que está no coração de Deus. Agora, olha só, que interessante. O que diz o salmista? Olha o que tem no coração dele. Então, vasculhar o coração dele aqui no Salmo de número 15, no versículo 15. Olha só. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Aqui, Deus falando a respeito da vontade dele para esse moço. Olha aqui o versículo 15. Os meus olhos estão continuamente, ou seja, o tempo todo no Senhor. E ele vai, como ele diz assim, ele vai me livrar do pecado, ou da armação de Satanás, do laço do inimigo, do laço do passarinheiro, peste perniciosa, que diz Salmo 91. Ou seja, por que Deus revelou o segredo dele, ou tinha intenção de revelar o segredo dele para esse moço aqui? Os olhos dele estão voltados para o Senhor. Ele não está olhando para ele, para o seu bem-estar, está olhando para Deus. Ele leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele poderia dizer muito bem assim: não, vou resolver com a força do meu próprio braço, sou rei, eu tenho poder, tenho pessoas aí comigo e nós vamos vencer isso aí. Qual a vontade de Deus? Vamos lá no Urim e Tumim, põe nas pedrinhas lá no Urim e Tumim, vamos ver qual a vontade de Deus, se vai acender, se não vai acender, vamos ou não vamos? O Urim e Tumim não respondeu, então vamos no profeta. O profeta de Deus vai dizer qual é a vontade de Deus para nós, se vamos ou não vamos, ou se aguardamos, sabe? Os olhos deles estão no Senhor. Deus não falou nada? Então, aguarde, espera. Deus falou isso, eu falo aquilo, então nós vamos obedecer. Deus disse que nós vamos prevalecer, então vamos prevalecer. Senão dá naquilo que acontece lá com o rei Acabe. Chama lá os falsos profetas, né? Não, rei, vai lá que você vai prevalecer. Vai que a vitória é tua. Vai, ele dá uma flechada nas costas e volta morto para a tenda, né? Para o palácio. Então, né? A vontade de Deus ela é revelada, né? E ela é dita para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a tua palavra. Alguma dúvida aqui? Irmão, quando a gente fala a respeito de amor, a gente não está falando a respeito de simplesmente gostar ou de simplesmente se simpatizar. A gente está falando de amor. Amor, quem é casado sabe disso, quem mora sabe um pouquinho disso, vai saber um pouco mais. Enfim, amor, irmão, é um sentimento que a gente comentou várias vezes aí, por isso que muitas pessoas elas não se entregam ao amor, porque elas sabem que isso faz com que a pessoa venha a sofrer. É por isso que Jesus passou por vários momentos difíceis no seu ministério, por causa do amor que existia no coração dele. Se entristeceu e olhou para Jerusalém, se lamentou, por causa do sentimento que existia no coração dele. Teve compaixão. Compaixão é como se a pessoa se colocasse no lugar da outra. E entra naquilo que ele mesmo disse, que nós não podemos fazer para os outros aquilo que nós não queremos para nós mesmos. Ele se colocava no lugar da pessoa que estava padecendo necessidade e abençoava. Amor, isso é amor. Amor é a parábola do bom samaritano. Sabe? O sujeito vai lá e
vai gastar tempo? Vai, mas vai estar na ferida, vai ajudar no tratamento. Vai gastar dinheiro, porque deixou dinheiro para a pousada e até o dia que ele voltasse, se gastasse a mais, ele ia reembolsar. Gasta, tá? Alguns falam assim, isso é prejuízo. Presença de Deus não é prejuízo, irmão, é investimento. Nossa vida é na presença de Deus. Amém, querido? Nós nunca vamos ter prejuízo diante do Senhor. Já dizia um pastor amigo nosso, Deus nunca vai ficar devendo nada para nós. Amém, querido? Muito pelo contrário. Nós, a cada dia, somos mais devedores ainda do Senhor. Porque hoje o Senhor fez tantas coisas para você. Se encerrasse as contas hoje, vamos fechar o caixa hoje, caixa espiritual. Vamos fechar o caixa. Quem já trabalhou no estabelecimento sabe. Vamos fechar o caixa. Puxa lá a bobina. Bobina lá no final vai dar o mais ou menos, né? Aí, vamos fechar o caixa. Fechou o caixa, tantos negativos. Se fechar o nosso caixa espiritual hoje, é claro que o nosso saldo diante de Deus vai estar negativo, claro. Nem imagino quando sei que vai estar negativo, porque nem se compara aquilo que antes a gente pensar em vir para esse mundo, ele já estava nos guardando, nos abençoando, dando vida, enfim. Então nosso saldo com ele vai ser sempre negativo, a gente sempre vai ser devedor diante do Senhor, sempre devedor. A nossa condição diante de Deus é devedor. Então, o que acontece? Se encerrar o nosso caixa hoje, a gente já está devendo coisas que a gente nunca poderia pagar. Poderia viver essa vida, mas vamos supor que existisse mais tantas vidas que existissem, nós nunca iríamos conseguir pagar se a conta fosse encerrada hoje. Então o que a gente faz? Já que eu não posso pagar, então se achega a ele e adora, coloca a boca no pó, né? Quem sabe Deus terá misericórdia de ti, ou fica de pé que eu falarei contigo. Enfim, cada um Deus trata de uma maneira, mas a questão é permanecer diante do Senhor. Já que não podemos pagar aquilo que nós devemos, então a nossa vida no altar, pelo menos, isso é o mínimo que nós podemos fazer, o cristão faz. É por isso que o Senhor, eu conversava com isso até hoje à tarde, só conversava comigo mesmo. A esposa tinha saído e foi na casa da irmã, eu conversava comigo mesmo, e o filho olhava assim para mim, vendo as coisinhas dele lá, olhando para mim. Não vou chamar o pai de coisa assim, não, porque o pai tem que respeitar, ele aprendeu a respeitar. Eu conversava assim comigo mesmo, poxa, por isso que Deus, né, não aceita quando a gente fala assim, não quero, desisto. Por isso que Deus não aceita, né? Porque na verdade não tem, ele já pagou o que a gente devia por cão lá fora, e Satanás não tem misericórdia, irmão. Se aliou a ele, é fogo mesmo. Agora, a gente se achegou a Jesus, ele pagou, riscou a célula, jogou fora, sabe? Lançou no mar do esquecimento. Uma analogia que ele faz, o nosso pecado, as nossas culpas, e agora a gente vive para ele. Então ele nos comprou. Então quando alguém compra alguma coisa e aquilo, por exemplo, não corresponde, o que acontece? Você compra uma furadeira, o negócio não fura. Ou você joga o negócio fora de raiva, ou você vai trocar, ou quebra, porque não presta, não. Você compra um sal, você fala, irmão, compra um sal cisne. Tem sal cisne ainda? Acho que eu dei criança desse negócio aí. Então, você vai lá e compra um sal. E o negócio não. Você põe lá, o negócio não funciona. Fala, mas esse negócio não serve nada. Jesus falou assim: que quando o sal ele só serve para salgar, só para isso que ele serve. Se não prestar nada, ele só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. É isso que ele falou. Então, quando aquilo que nós compramos, além de ter custado, ainda não serve para aquilo que foi, sabe, adquirido, aí não presta, vai fazer o quê? Então no mundo espiritual não tem troca. Ah, não funcionou, não, vamos trocar. Não funcionou, a árvore não deu fruto, corta, só fora. Ah, não, deixa por mais um tempo, deixa por mais um tempo. Você sabe qual é esse tempo que Deus está preservando para cada um de nós? Você conhece aquela passagem, né? Que o agricultor estava passando, né? E olhou lá um pé de... Vamos traduzir aqui para os nossos dias. Um pé de manga, por exemplo. O negócio não deu. E ele falou assim, não, vamos cortar. O dono falou, não, vamos cortar, corta e lança fora, corta e joga fora. Aí, o que cuidava ali do ambiente, vamos falar assim, do pomar, falou, não, espera um pouquinho, vamos dar mais um tempinho, mas esse ano, se não der, ano que vem a gente corta. Aí, vamos dar mais um tempinho. Você sabe qual é esse tempinho que está sendo dado para essa árvore? Esse tempo que nós vivemos.
O tempo da graça. Ainda Deus está dando oportunidade para que a gente venha dar fruto. Se não der fruto, o que João Batista disse? O machado está posto à raiz. Produzis, pois frutos dignos de arrependimento. Então, obedecer a palavra, ou seja, se não der fruto, infelizmente, nós fomos criados, fomos formados para isso. Algumas coisas nós temos que carregar. É por isso que, por exemplo, o livro de Provérbios diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da adversidade, pequena é a nossa fé. Frouxo. Deus deu forças, Deus deu vitória, Deus nos abençoou, Deus tem nos dado graça, animado, o Espírito dele, e a gente se mostra diante das adversidades. A gente sabe que é assim. E a gente conversa com muitos cristãos no trabalho. Eu falo assim, porque a gente está passando, a gente na empresa está passando por uma crise. Eu acho que isso é quase que geral, né? Todo dia expectativa. Quem que foi ontem? Às vezes o pessoal fica assim, né? Puxa, mas e agora? O homem passa lá, volta com, faltou mais um. Mais um foi hoje. O pessoal fica nessa expectativa, como se Deus não cuidasse de nós. E como se Ele não fosse responsável por cada um de nós. Se Deus permitia, porque o nosso tempo lá se encerrou. A gente como cristão se entende assim. Deus permitiu até aqui o meu tempo se encerrou. Mas e aí você não vai ficar... A partir do momento que Deus encerrar meu tempo aqui, é porque aqui eu não estou produzindo mais nada, ou Ele tem coisa para mim em outro lugar. Amém. Para nós, antes dos homens, vem aquilo que Deus tem como plano, como propósito na nossa vida. Amém, irmãos? E você pode pensar assim, então, mas pastor, não tem, não come, não bebe, come, eu como. Hora do almoço eu falo para você, fraco, né? Presa lá, você põe um pouquinho de cada coisa assim, chegar lá no final, você fala, que estranho. Tem um negócio assim, uma elevação, um montinho assim. O pessoal até brinca, né? Para trabalhar é um gatinho, para comer um leão. Mas então, você vê como é que funcionam as coisas, né? Então o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, né, irmãos? Então, quando nós não damos o fruto, a tendência é essa. A tendência é nós perdermos aquilo que nós temos. Parábola dos talentos, você se lembra? Não, pastor, mas não basta eu guardar o que Deus me deu. Tem que trabalhar o que Deus me deu. Não precisa nem ser um. Se Deus der metade, dá metade. Eu tenho que trabalhar aquilo que Deus me deu. Tem que produzir. Nós somos chamados para produzir. E não para ficar... Quem fica estacionado é carro velho, que também não serve para muita coisa. Serve para ocupar lugar, sabe? Sucatão. Então, se eu jogar fora, fica atrapalhando. Ele ferro velho, pelo menos dá um dinheirinho para comprar alguma coisinha. Então, nós não fomos chamados para ficar estacionados. A igreja foi chamada para produzir, foi chamada para trabalhar, mão arada. Ou por que Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Você quer vir após mim? Não tem problema não. O dia que você quiser, você vem. Ou, sei lá, o dia que de repente você estiver ligando. Não. Você quer vir? Se você quiser vir, se não quiser, também eu posso. Mas se você quiser vir, então você toma a sua cruz, negue-se e vem. Assim funciona no mundo espiritual. Por quê? Porque Ele fez isso. E Jesus, é interessante que Ele pagou o preço, né? E na verdade recebeu toda a maldição sobre si. Mas nós pagando o preço, porque Jesus foi maldito, nós seremos abençoados por Deus. Então, diferente, né? E esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas o mundo desconhece isso. E é por isso que Deus revela seus segredos. E olha só onde nós estamos na Zona Norte. Irmão, da Vila Helena, eu sei que tem um monte de igreja. Mas você já viu alguma igreja assim na Carlos Comedy? Você já viu? Lá na Marginal, lá onde passa carro para todo lado, você já viu? Você não viu, né? E lá na Barões do Rio Branco, você já chegou a ver? Alguma igreja evangélica era um lugar mais movimentado na praça Fernando Presta. A igreja de presta, fala aqueles negócios que tem lá. A igreja cristã, uma igreja de Deus. Você não viu, né? Então você vê como que é a coisa? Deus Ele revela para quem? Os simples. E essa preciosidade que nós temos, sabe? E muitos não têm. Muitos não têm, se gostariam de ter. E um dia o que a gente tem, se eles não se aliarem a nós, a Cristo, vai fazer falta para eles. Mas o que eles têm, não vai fazer falta para nós.
E nós temos o dom de todas as coisas. O que nós temos por a eternidade. E o que os grandes desse mundo têm é por 60, 70 anos, aí quando muito, né? E o tempo está tão próximo, amado, tão próximo. Quando nós falamos a respeito de fora, tão próximo, sabe? Não estou falando de data, não estou falando de, sabe, Jesus não disse nem um dia nem a hora. Claro que ele não disse nem um dia nem a hora. Ele falou a respeito de tempos, ele falou, tempos. Então é interessante, quando ele começa a falar a respeito da figueira, quando seus ramos vertemos, aquela coisa toda, e quando ele está falando lá da figueira, da volta dele, Jesus, ele fala assim que quando os de Israel eles tornassem uma nação, eles seriam espalhados, né? Mas quando eles se tornassem uma nação, aí se contaria uma geração, aí entra aquela palavra que diz, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Aí ele fala a respeito da profecia, e o céu escurecerá, aquela coisa toda. Enfim, quando Israel voltou a ser uma nação, foi no ano de 1948, porque eles estavam espalhados até então. Agora, conta depois de 1948, uma geração. Quanto que dá isso? No livro de Salmos, diz que o viver, a geração, o tempo de homem é de 60 a 70 anos, passou disso é canseiro e enfado. Ou seja, traduzindo então, geração entre 60 e 70. Geração. Vamos esticar para 70. De 1948, se tem 70 anos, até 2018. Se você acreditar na palavra, amém. Deu o tempo da geração aí. Mas ele não pode voltar antes? Claro, ele é o Senhor de todas as coisas. Pode voltar um pouco depois? Claro, ele é o dono de tudo, ele é dono do tempo. Porém, a qualquer momento ele pode voltar. A qualquer momento. A trombeta pode soar. Lembra que nós comentamos esses dias? Ele disse assim, quando o Senhor voltar, que Ele nos encontre fazendo o quê? Descansando na rede. Os irmãos estão evangelizando tarde, eu comi uma feijoada e hoje eu não levanto daqui por nada. É assim que Ele quer nos encontrar? Ele quer nos encontrar trabalhando. Então eu estou fazendo hora extra, 12 horas todo dia. Está falando desse tipo de trabalho que perece. Ele está falando a respeito de trabalho que permanece para a vida eterna, o trabalho do reino de Deus. É para esse tipo de trabalho que ele está falando. O trabalho que gera vida, não que gera cansaço e morte até mesmo. Ele está falando do cansaço que gera vida, do trabalho que gera vida. Que o Senhor encontra trabalhando, fazendo a sua obra. Amém? Amém. Graças a Deus que todos nós estamos fazendo a obra de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Se não estamos, nós vamos fazer. Então olha aqui, e quando ele começa a falar a respeito, já vamos voltar. Quando ele começa a falar a respeito, querido, eu falo assim, querido, porque muitos desprezam, né, o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e na verdade isso passa como que, irmãos, é como se a porta do céu fosse isso aqui, ó, ou eu passasse na frente dela, ignorasse a porta do céu aqui, porque desse palavra aqui nada. Buscar Deus que nada, que Bíblia, que coisa nenhuma. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu jeito. Nós não temos a nossa vida, nós não temos o nosso jeito, nós perdemos esse direito, irmãos. Esse direito nós perdemos. Existe uma canção que nós cantávamos um tempo atrás, que parece que foi louvando a Deus dias atrás também, que diz assim: meu direito é de não ter direito algum, o teu querer é tão somente meu querer. Enfim, ou seja, nós perdemos o direito porque fomos comprados. Não somos nossos. Nós estamos aqui para fazer o que Deus nos manda. É para isso que nós estamos. E é por isso que a cabeça dela vai explodir. Porque eu comento sempre isso com ela, para ele, se fosse dependesse de mim, velho, isso aqui eu não faria, isso aqui eu não falaria, velho, eu falei, mas não é, o negócio fica assim, deita na cama, a cabeça virando, até a gente partir de propósito. Fica irmãos, parece que um caminhão passou por cima de mim. Eu estou arrebentado de sono. Eu passei tanto sono essa noite. A gente dormiu um pouco tarde, a gente estava fazendo um trabalho, mas eu não consegui levantar do ônibus. O galinho cantou lá no. Eu chego lá, o galo canta 5h25, quando eu vou tomar café, eu pelo menos eu acordo. Depois, 5h37, eu passo o crachá 15 para 6. 5h37, depois 5h40 cantou de novo.
Eu desliguei ele e nem percebi. Aí o irmãozinho passou lá, era 15 para 6, passou, deu um toquinho no meu, falou, irmão, vamos, senão você vai mudar. Aí eu saí assim, caçando as coisas, assim, meio atorbadão. Eu será que eu fui? Desci assim, os motoristas tinham uma rodinha, o motorista assim, conversando lá fora, né? Desci, olhei de um lado para o outro, eles ficaram olhando para mim como quem disse, esse cara tá perdido. Caindo de onde? E a cabeça assim, doendo, a cabeça explodiu até agora. Mas quando Deus colocar um desejo no teu coração, quando o Senhor colocar algo no teu coração, e for a vontade dele para a tua vida, enquanto você não fizer, ele não vai dar descanso para você. E um recado, do homem você esconde, de Deus não. Você dorme e está lá. Você acorda, lembrando de uma coisa. Você vai conversar com alguém e parece que a pessoa fala exatamente aquilo que você está pensando. Cara, tirando eu. Então isso vai, até você falar, não, chega, vamos me livrar disso. Vamos pregar para mim e vamos tirar para quem é que seja. Vamos lá, vamos embora. Então, quando a gente fala a respeito da porta estreita, olha só que interessante. Eu estou falando do que está escrito em Mateus capítulo 7, verso 13. Mateus capítulo 7, verso 13. Opa, perdi errado o negócio aqui. Mateus capítulo 7, verso 13. Olha lá. Olha só. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? E muitos são que entram por ela, pela porta larga, porque espaçoso é o caminho, então cabe tudo. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, a vida eterna que está querendo dizer. E poucos são que encontram. Mas a verdade não é que eles simplesmente não encontram. Ah, não, eu nunca peguei uma Bíblia na minha vida. Ele não está falando disso. Ele está falando de realmente ter um encontro com Deus. Ele não está falando simplesmente de eu não cantar, de eu não tocar, de eu não ministrar, de eu não está falando disso. Ele está dizendo, querido, que quando nós temos um encontro com Jesus, querido, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós entramos por essa porta. Jesus falou assim lá no Evangelho de João: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta, então nós precisamos passar por Jesus. Você já passou por alguma porta longe dela? Só na imaginação, né? Imaginando o que será que tem do outro lado, tá entendendo? Se você não abrir essa cortina aqui, eu sei que você já sabe, porque além das fotos que você vê, você já deve ter visto alguma outra hora. Mas se você não tivesse visto, se você não passasse por essa, que agora eu quero abrir um pouco mais essa portona aqui, você nem tem ideia de como é que é do outro lado. Você não tem ideia da dimensão do plano do propósito. Então quando você entra na porta chamada Cristo, né, você vai ter ideia da dimensão do propósito que Ele tem para a nossa vida, do plano que Ele tem para cada um de nós. Mas para isso, passar pela porta. Sem passar por Jesus, ninguém sabe nada. E ninguém é nada do lado de fora. Do lado de fora acontece aquilo que está escrito lá em João capítulo 10. Né? Longe do pastor, longe do aprisco, do lado de fora do aprisco, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E se está do lado de fora, está fora da proteção do pastor. Mas Deus não protege? Protege, claro, está chamando você para dentro. Quer ficar lá de fora? Não, eu vou ficar aqui mesmo. Entra, irmão. Entra para ficar ruinando. Não, você já convidou, irmão, gente para ir na tua casa? Você já convidou? Às vezes tem essas coisas, né? Ô, irmão, entra. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Tá bom, tá do lado de fora, rapaz. Tá bom o quê? A timidez às vezes toma conta da pessoa. Tá bom aqui, né? Tá bom. E eu tenho um pastor amigo nosso, né, velho? Ele contava um testemunho, né? Logo quando ele se converteu, né? Ele foi num culto, lembra? Ele foi num culto e os irmãos, novo na fé, chega lá, culto na casa e lá de fora. Um culto lá dentro. Entra, irmão. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Entra, fica aqui mesmo. Daqui a pouco ele sentiu uma mão aqui, ó. Lembra? Ele olhou de um lado pro outro, nada, ele do lado do pastor. Fala que eu quero ir do lado do pastor. Sumiu, não cisco, não viu nada. Então aí lá fora não dava bom mais. Então lá fora o que tem isso. Ele conta até hoje, né, essas histórias. Então é interessante, sabe? A experiência que a pessoa tem com Deus. Mas como quem diz assim, do lado de fora, isso é. Do lado de fora, não tem a proteção de Deus.
A proteção está do lado de dentro. A proteção está, ó, quem tem a aliança, né? Eu estava comentando um tempo atrás a respeito de alguém, um amigo nosso, né, uma amiga nossa. Alguém perguntou assim para mim, eu sei que a pessoa namorava. O rapaz perguntou assim para mim, olha, você conhece tal pessoa? Eu falei, conheço. É amizade, né? É bonitona, ela. Eu falei, isso é coisa tua. Você está falando, fala por você. Você acha legal, joia. Então você acha que fulano tem compromisso? Eu falei, você quer saber se a pessoa tem compromisso? Não, dá uma olhada na mão. Pelo menos sinal deve ter alguma coisa. Eu falei, mas como assim? Se estiver namorando? Eu falei assim, ó, vou falar uma coisa para você. Bom, namoro nem bíblico porque você não encontra ninguém namorando a Bíblia. Mas agora eram aquelas desposadas, aquelas pessoas que eram preparadas, mas enfim, vamos lá. Eu falei assim, ó, porque se a pessoa não carrega uma aliança que amostra de que ela tem uma aliança com alguém, eu falei, então, ó, o outro problema dele. Se ele está ali rondando, dança de índio, ele está ali dança da chuva, né? Dançando ali, não, é isso aí, irmão, porque nada é com nada. Então, ou nós assumimos um compromisso realmente, ou ficamos do lado de fora. Ou Jesus é meu e eu vou pagar o preço por isso, ou eu dançando dança de mundo espiritual. Então, isso na verdade o que é? É o desprezo. Quando eu rejeito a verdade de Deus para a minha vida, e o compromisso e a aliança com Deus, eu estou desprezando, né? E a pessoa prefere viver, na verdade, a sua própria vida, do seu jeito. E quando acontece isso, pode parecer simples, né? Pastor, você vai parar por aí, não. Vou estreitar um pouco, afunilar um pouquinho mais. E quando acontece isso, na verdade, a pessoa está cega. Quando eu falo assim para mim mesmo, irmão, quando deixa de lado o compromisso com Deus, por isso, por aquilo, eu fiquei cego. Sabe por quê? Porque eu deixei de ver, irmãos, os frutos que podem ser dados através da minha vida. Eu deixei de ver, eu não analisei a respeito da recompensa que Deus tem preparado para mim. Pode pensar assim, pastor, você é interesseiro. Irmão, eu quero ser salvo, mas eu quero também galardão. E quanto mais pedra tirar da minha coroa, para mim, melhor. Então, se isso for interesse, então eu sou interesseiro. Eu quero ganhar quantas almas eu puder no reino de Deus, porque eu sei que, né, o privilégio é maior. Então, se chama isso de interesse, dá interesse. Então, quando eu deixo de ver tudo isso, irmão, eu ceguei. Minha visão, que nem Sansão, está fortão, saradão, mas não sabe para que lado vai. Porque tirou a nossa visão, esquece o cristão. É por isso que Satanás, nos nossos dias, ele tenta, principalmente, cegar a nossa visão espiritual. Cegou a visão espiritual, pode falar bonito, pode ser elegantão, pode ser quem for. Esquece, ó, vai afundar mais cedo ou mais tarde. Cegou a visão espiritual. A gente acaba fugindo do propósito de Deus. A gente não sabe por caminho que deve andar. A gente começa a andar pelos nossos próprios caminhos, segundo o nosso próprio jeito, e isso você sabe para onde vai. É um barco furado, mais cedo ou mais tarde, ele vai naufragar. Amém, irmãos? Amém. Então Deus... Alguém tem algum comentário? É que eu me empolgo, não esqueça de perguntar se tem algum comentário. Não? Então tá. Então quando Deus, irmãos, ele manifesta a justiça dele, o que acontece? Automaticamente isso gera uma esperança no nosso coração, gera algo dentro de nós. Porque olha aqui, você olhar para a tiazinha, que todo mundo está arranjando os dentes para ela, que ninguém sabe se ela vai eleger, ser eleita daqui a alguns meses ou não. E é por isso que os caras põem a copa exatamente em época de eleição. Você percebe isso, né? Se é uma pessoa de Deus, uma pessoa sábia, você percebe isso, né? Os caras põem copa em época de eleição, porque aí a pessoa esquece, né? Vai votar em guerra, não tem problema, a bandeirona do Brasil esticada. Não que votar o quê? Qualquer um mesmo, tá a bandeirona. Lá no começo do ano ela vê o pepino que isso aconteceu, né? Então, é estratégia, gente. Ou seja, botar esperança na tiazinha que faz um monte de arte, cria algumas coisas e libera algumas coisas para prejudicar a gente. E claro, cada um que entra lá vai fazer isso mesmo. Mas independente de qualquer coisa, botar nossa esperança nessa gente que não tem justiça. No mundo existe lei, não existe justiça. A justiça é de Deus. Justiça é algo que é justo, tá? Isso vem de Deus. No homem não existe justiça. Se você ler o livro do profeta Isaías, que olha só, você pode abrir comigo Isaías? Olha o que é a justiça do homem. Isaías capítulo 64. Vou ver se eu encontro aqui. Eu vou deixar esse versículo aqui estampado. Vou deixar esse versículo aqui até encerrar.
Isaías. Vamos lá para o final. Eu fiz quanto capítulo de Isaías? 64. Né? Só para você ter ideia, isso que nos alegra a justiça de Deus. Olha só. 64, versículo 6. Eu vou ler junto com você, nessa mesma versão. Está escrito assim. Não, alguém lê para mim, por favor. Tem alguém aí? Mas todos. Opa, pode ler. Comprou você, certo? Isaías 64, quanto, João? 6. O 6. É verdade, é o 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha e as nossas culpas, como um vento no arrebatou. Olha só a parte A do versículo. Todos nós somos como um imundo, e as nossas justiças, o que a gente tem de melhor é como um trapo de imundícia. Então está bem, nós não bem. Quando a gente quer ver do nosso próprio jeito, esse é o ser humano. Somos nós, seja bem-vindo. Vou apresentar o ser humano para você no jeito natural dele. Agora, quando Jesus entra na vida dele, e ele deixa de viver a vida dele para viver a vida com Deus, aí as coisas mudam. Aí as coisas mudam de figura. E é por isso que nós precisamos. Nós não nem precisamos, nós necessitamos. A questão não é nem precisar, é necessidade. Não merecemos de Jesus na nossa vida. Ele é mais importante do que tudo que nós podemos imaginar. E de tudo até que nós nem imaginamos. Jesus é mais importante. Mais importante do que a nossa família, do que a nossa casa, do que o nosso trabalho, do que a esposa, do que os filhos, do que o marido. Mais importante do que tudo que nós temos. Não adianta nós termos tudo nesse mundo e lá um dia Deus disser assim para mim, para você: ó, legal, você foi um bom pai de família, você foi um empregado, um trabalhador exemplar, ó, nota 10 para você lá no trabalho. Amizades suas, ó, joia, interessante, muito bom, está de parabéns, mas desce. Adiantou? Mas desce. Então, irmãos, não adianta nós vivermos a nossa própria vida e deixar diante de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós de lado. Vai acontecer justamente isso. Ou por que você imagina que lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, fala que muitos grandes e pequenos estarão diante do Senhor? E vai acontecer exatamente isso. Você vai encontrar pessoas de bom caráter, bom índole, pessoas, sabe, joia, só estavam fora do caminho. O problema maior de todos está fora do caminho. As pessoas ali exemplares. Nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, não falo mal de ninguém, mas também está fora do caminho. Então, tudo isso é vão. A nossa justiça é vã. Nossas vidas, elas têm valor quando elas estão no altar, quando elas estão na presença de Deus. E aí entra a nossa esperança. Então a justiça de Deus, ela nos conduz à esperança, nos traz, nos dá esperança, né? E nos deixa isso mais claro, né? Na nossa consciência, na nossa mente, no nosso espírito. Ou seja, a única coisa que nos dá esperança então é saber que nós servimos a um Deus que é justo, né? A um Deus que é maravilhoso, a um Deus que é poderoso, independente de nós. Nós sempre falamos isso, independente de como é que a carcaça esteja aqui, ó. O importante é como é que está a nossa alma, o nosso espírito. Às vezes chega na igreja assim, sabe? Esses dias só para encerrar, agora vou encerrar, vou sentar tudo dentro do céu. Vou ficar aqui também. Esses dias eu cheguei na igreja, eu comentei com minha esposa depois, né? Porque assim, ó, quando às vezes alguém vai ministrar um louvor, por exemplo, não está legal. O senhor fala assim, é claro, com toda a liberdade. Não se constrange com isso. Mas às vezes a pessoa não está muito bem, a pessoa fala assim, puxa, não põe alguém no meu lugar, aí eu vou direto para a pessoa, para você ministrar para mim, não, louvor, estou muito bem hoje, eu preciso de um concerto, preciso ouvir, eu preciso adorar, não dá para estar dando alguma coisa para alguém se eu estou meio vazio. É comum, acontece isso. Ou alguém vai tocar e fala assim, puxa, Deus não vai receber meu toque hoje,
pai, dá para você fazer sozinho? Hoje eu não estou muito bem. Mas como é que o pastor vai falar assim, eu não vou pregar hoje que eu não estou muito bem? Irmão, você não pode trazer uma palavra, eu não estou muito bem hoje. Então às vezes você está estando bem, com o coração quebrado, daquele, parece que um trator por cima de você, só um bagaço. Você está assim, mas o tratamento de Deus às vezes é ali em cima com você. E Deus começa a tratar com você antes de qualquer coisa. Sabe? Primeiro tratamento que Deus, já conta uma história interessante que o pastor amigo nosso contou para nós, as revelações sobrenaturais de Deus mesmo. E primeira coisa que Deus começa a tratar com a gente, isso que eu acho maravilhoso. A gente desce e sempre fala assim, puxa, olha, a igreja merecia mais, então hoje eu, sabe, ruim, puxa, me sinto vazio parece um vazio louco, mal mesmo, mas uma das coisas que Deus trata com a gente primeira coisa, não somos nada. Principalmente para falar a respeito de um Deus que é todo poderoso. E se Ele não colocar a palavra na nossa boca, você pode ter 1 milhão de recursos. Você pode ter 1 milhão de livros, pode ter o que for, pode ter enciclopédia, você pode ter o que for. Se Deus não colocar a palavra na tua boca, você é vazio, você é seco, você não vale para você. É isso. Sabe? Você entra de um jeito sempre pior ainda. Eu louvo a Deus por isso. Às vezes quando Deus mostra algumas coisas assim pra gente, a gente precisa ver, precisa sentir, sabe? A necessidade cada dia mais de Deus, mais de Jesus na nossa vida. Sabe? É claro, na hora a gente fica meio abatidão, puxa Deus, né? Mas não somos nada. É exatamente esse louvor que nós cantamos no começo. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Não sou nada. Diante de Deus, não. Diante das situações, das adversidades, o Senhor nos faz ser mais que vencedores, mas diante do Senhor, negativo. Não somos nada. Necessitamos que Ele nos enche para que a gente possa dar alguma coisa para alguém. Amém? Deixa eu falar uma revelação para vocês. Um pastor amigo nosso, ele comentou, né? Ele foi no monte lá. Ele comentou esses dias lá na igreja onde nós fomos auxiliar ele lá no trabalho. Ele falou assim, irmãos, eu tive experiências assim, com Deus e uma das primeiras coisas que Deus me revelou quando eu fui subir naquele monte é que eu estou gordo, irmão. Subi 100 metros, parei, deu aquela tontura, aquela coisa assim, deu vontade de descer correndo. E tem umas coisas assim que ele falou, né? É claro que ele falou assim, é claro que ele falou algumas coisas assim a respeito dele mesmo, mas assim, irmãos, olhando para o outro lado, Deus quer tratar conosco, né? Seja lá como é que Deus quer tratar, seja como Ezequiel no vale de ossos secos, seja num lugar onde é bênção só aos nossos olhos, seja o que for, o tempo todo Deus quer tratar conosco. E às vezes até permite que a gente venha se sentir, de certa forma, de alguma maneira que a gente não gostaria de se sentir, para que Deus faça a gente sentir dentro do nosso coração exatamente aquilo que Ele sente. É que pode um negócio desse. Mas esse tratamento de Deus é para os filhos, é para aqueles que amam a tua palavra. Você lembra o que ele fez com Oséias? Oséias, vai lá, tira lá do meio do prostíbulo, lá do meio da prostituição, uma mulher. Toma ela como mulher. Isso aconteceu por várias vezes, teve filha, ela voltou de novo. Lá no finalzinho, em outras palavras, ele quis dizer também, Oséias, é isso que eu sinto pelo meu povo de Israel. Sempre se desgarrando, ligeiros pezinhos para pegar. Assim que eu sinto. É isso que eu sinto. Às vezes Deus quer dar esse tratamento com a gente. E a gente precisa entender, precisa estar sensível à voz de Deus. É o querer dele para cada um de nós. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Entendamos nós um. Precisamos viver a vida de Deus. Amém, querido? Amém. Alguém está me comentar? Vocês não estão quietinhos hoje, né? Não sei se o frio faz a gente falar pouco. Eu falo assim porque eu também falo pouco. Mas é porque o frio faz a gente falar pouco, mas amém. Graças a Deus. Se ninguém tem algum comentário para fazer, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui e a gente já vai descer. Está aqui, né? Cesta básica. A gente está preparando uma cesta para semana que vem a gente poder estar levando de novo. Está aqui a minha. Vamos montar aqui os nossos cultos da semana. E não sei se você percebe, mas quando a gente está postando os nossos cultos lá, a gente tem colocado, a gente
tem colocado os endereços das igrejas do ministério. Você percebeu, não? No rodapé. Então, de cada 2 ou de cada 3 minutos, você vai encontrar uma legenda. Senhor, sou diante do teu poder. Merecedor do teu imenso amor. Através do Filho teu livre acesso a ti, que me fez chegar.